Olá, pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio dessa série especial, Reflexões Corporativas e Liderança Humanizada, feita em parceria aqui com a Megawatt, junto com a Select Humans for Energy. Estou aqui com a Luísa Bland. Tudo bem, Lu? Tudo bem, você, Lari? Tudo certo. Bom, a gente está aproveitando bastante essa série, né? Cada conversa são ótimos aprendizados que a gente está carregando com a gente. A gente acabou de ter a terceira conversa, foi muito especial. Vou deixar o pessoal curioso aí para assistir. Eu ia emendar com uma maravilhosa. Aos 6 anos são da Select, mas o presente é nosso, de pegar esses trechinhos, né, dessa série e ir aprendendo. E hoje a Simone Barbieri, ela é VP de RH na Engie para a América do Sul. E ela também é conselheira titular da Engie Brasil Energia. Então, ela tem já um bom tempo de Engie, assim, mais de 10 anos, e pôde compartilhar com a gente alguns aprendizados, e aí até uma importante dizer, a Engie é seu cliente, né, Lu? Isso, na verdade, um dos nossos Né? primeiros Dizer, e da Select, super, né? super fiel. Grande cliente que a gente tem muito orgulho. E o que você destaca aí da nossa conversa? Tem um sabor aí para quem for continuar assistindo todo esse papo com a Simone. Simone trouxe muito o lado pessoal dela, que foi muito legal, como mãe, como executiva, consultora, depois executiva de empresa, conselheira. Então foi muito interessante ver todos os chapéus aí que ela teve que assumir e como se ajustou para isso. E ela trouxe alguns insights bem legais também sobre o estilo de gestão dela, se ajusta conforme a pessoa, ela não tem um estilo de gestão engessado, e sim um estilo de gestão que se adapta à pessoa, olhando realmente para cada necessidade, especificidade. E gostei muito sobre também a autenticidade que ela falou das pessoas quando ela está buscando alguém para trabalhar junto com ela, a importância de tirar a máscara, né? E a gente percebe muito isso e traz isso muito também para as pessoas que, enfim, para os executivos que a gente fala no setor, sobre ser você mesmo, né? Dessa importância. E ela trouxe isso, enfim, Eu foram alguns insights bem agregaria interessantes. Eu agregaria também um quarto ponto, essa capacidade dela de olhar as situações como no seu cargo e conseguir se distanciar também. Ela usa a experiência dela antes de estar num papel corporativo, ela era consultora, então ela fala um pouco desse exemplo, né, de conseguir se distanciar das situações e olhar sobre uma outra perspectiva. Também achei muito importante. Então é um cheiro aí do que você vai ouvir nos próximos minutos. E que bom, a gente pode compartilhar mais um líder aqui no setor de energia com a sua ajuda, Lu. Um prazer, e com a sua ajuda, Lari. Muito Então bacana estar junto com o vamos. Megawatt nessa parceria. Então, sem mais delongas, fiquem agora com a Simone. Boa tarde, tudo bem, Simone? Tudo bem, Larissa? Boa tarde, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito bom. E aí, Lu, como que a gente vai começar hoje essa conversa? Temos, acho que boas perguntas aqui, né? Com certeza. É um prazer estar aqui com a Simone, da Engie. Na verdade, a gente ainda não se conhece muito, né, Simone? Eu sempre escutei falar muito bem de você, conheço muito bem a tua equipe, a gente atende a Engie já há bastante tempo e sempre ouvi coisas muito boas. Inclusive, entre os nossos convidados, na verdade, você é a única que é do RH, e é interessante porque o assunto é muito relacionado à gestão de pessoas, né, e liderança humanizada, mas, na verdade, o fato de você ser do RH é uma coincidência, tá, Simone? Porque a gente selecionou convidados aí especiais que a gente acredita que são gestores que inspiram, e você é uma gestora que inspira. Então, é um prazer ter você aqui. Obrigada por fazer parte dessa conversa. E antes de mais nada, eu queria saber como você se apresentaria. Você contar um pouquinho da sua trajetória pessoal, profissional, por favor. Bom, Luísa, obrigada, né? Obrigada mais uma vez pelo convite, de estar aqui celebrando aí os 6 anos da Select, né? E são quase 6 anos de parceria com a Engie. E o fato de a gente não se conhecer, não ter interagido tanto até agora, penso que é um bom sinal, né?
é sinal que eu estou fazendo bem o meu trabalho de empoderar a equipe e eu não estou me envolvendo aí no dia a dia dos processos, né? Equipe muito boa, eu gosto muito da tua equipe mesmo. Equipe muito competente. Bom, que bom. Fico feliz de ouvir isso. É a minha percepção, né? Mas essa percepção externa sempre é muito importante também, né? E aí, bom, falando como que eu me apresento, enfim, tem várias perspectivas aí a partir da qual eu poderia me apresentar. Mas eu diria que o primeiro ponto é o quanto, assim, acho que eu sou uma pessoa que acredita na humanização das empresas, que acredita na felicidade e o quanto que isso é possível dentro do ambiente corporativo, né? Então, acho que quando você me conectei um pouco com isso a partir do momento que você fala assim, o quanto que está buscando líderes que inspiram, né? E o quanto que a equipe traz esses feedbacks positivos, eu penso que vem muito em função disso, né? Acho que da crença que permeia aí toda a atuação, né? E da onde vem essa crença, né? Eu acho que vem um pouco muito da criação, né? Eu sou filha mais nova de uma família com 3 filhos, tenho 2 irmãos mais velhos, mas sempre foi uma família muito estruturada que sempre me apoiou muito. Meus pais ainda são vivos, são casados, e também eu sou casada há 26 anos, tenho 2 filhos homens já crescidos, tenho 2 noras, uma já efetivamente nora, meu filho mais velho já está casado, a outra está encaminhada. Tenho uma cachorra linda, um neto de 4 patas, que eu brinco, que é meu neto peludo. Então, mas E é é isso um pouco, mesmo, né? né? Vira mesmo. É da família, né? Então, É. penso que é exatamente assim, acho que essa família toda que apoia, que me sustenta, isso traz, acho que esse foco, né, sempre de trazer felicidade, de buscar um ambiente que seja bom para todo mundo. E acreditar que na empresa onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, também é possível a gente ser feliz, também é possível a gente estar saudável, promovendo esse ambiente positivo, né? Eu sou psicóloga de formação, eu comecei minha carreira como consultora, depois atuei como talent manager, até assumir a responsabilidade como RH por todo o Brasil. E agora, a partir de julho, assumi a responsabilidade por toda a região aqui na América Latina. Ao longo do tempo, enfim, fiz MBA, fiz certificação em coaching, fiz vários cursos mais pontuais e agora terminei de encerrar um curso executivo em Wharton, também sempre nessa busca de me capacitar um pouco mais para os desafios contínuos, né, que vão surgindo a todo momento. É legal, né, Simone, que você fez uma transição, né? E então você trabalhou em consultoria por mais de 10 anos, com foco em avaliação e desenvolvimento de executivos, e depois você se tornou essa executiva em posição de liderança. Como que foi para você essa adaptação de mudar de lado? Ou seja, viver na prática a realidade daqueles orientados por você, né? Exato, eu penso que esse foi um dos maiores desafios, né? Um dos maiores aprendizados aí na vida mesmo, né? Porque uma coisa é você dar a receita, vou dizer assim, né? Avaliar, dizer, isso está sendo bem feito, isso não está sendo bem feito. E outra coisa é você ter que efetivamente estar lá no dia a dia, né? E ser a responsável gerenciando as pessoas, os processos. Então, eu falo que é se confrontar com a realidade, né? A vida como ela é. Então certamente foi um grande desafio. Claro que a experiência como consultora me deu muita habilidade, né, de como navegar diferentes ambientes, de como lidar com pessoas, perfis diferentes, e essa curiosidade de sempre estar buscando o que está sendo feito a mais em outros lugares, em outros ambientes. Então, isso me permitiu sempre estar atenta, né, ao movimento do mercado, e ao mesmo tempo, às vezes, manter um certo distanciamento no momento de avaliar, de considerar as possibilidades das pessoas. Então, eu cheguei até, em algum momento da carreira, eu fui criticada até, porque às vezes as pessoas assim, você não é mais consultora, agora você está aqui dentro, então você tem que se posicionar aqui como alguém de dentro, né? Mas é É um muito pouco isso, é diferente, sempre esse né? exercício, né? Estar dentro e estar fora o tempo todo, né? Acho que aqui já é uma excelente dica, assim, para ser pensado, anotado. Já anotei aqui mentalmente, meu caderninho está longe, mas eu vou correr depois e anotar. Essa capacidade de olhar de dentro da organização e conseguir se afastar e ter buscar outra perspectiva, né, para tomada de decisão. Exatamente, exatamente. Então,
E é um exercício, né, que não é tão simples, né? Eu, de novo, acho que volta um pouco à história do estar dentro e estar fora, o quanto é muito mais fácil falar do que, de fato, fazer. Na hora que você se vê com a responsabilidade, é diferente. Mas o quanto que, no papel de gestor e de RH em especial, eu diria a gente é chamado continuamente a exercitar esse papel, né? Muitas vezes, como RH, eu me vejo tendo que discutir a minha própria avaliação, a minha própria remuneração com o meu gestor. Não tem outra pessoa que vai mediar esse processo com ele. Então, e eu tenho que dizer, bom, então como é que você avalia a Simone? Né? Naquele momento eu não sou mais a Simone, né? Então, é poder ter esse exercício, para dar um exemplo assim, né? De um processo simples aí de dia a dia que a gente se depara. E mesmo com a equipe, às vezes a gente gosta muito de uma pessoa e a gente se dá bem e é alguém com quem a gente pessoalmente tem uma boa relação, mas que às vezes não é a melhor pessoa naquele momento, naquele ambiente, naquele contexto. Você tem que tomar algumas decisões de realocar, muitas vezes até de desligar algumas pessoas. Então, como gestor, a gente é chamado a esse exercício o tempo inteiro, né? Saber discernir, né, Simone? Eu falo muito em bom senso. Bom senso, eu tento ter ele grudado em mim vida toda aqui para qualquer coisa, vida pessoal, profissional, bom senso ajuda muito. E até essa questão dos chapéus, né, que você disse, como né, como RH e sendo avaliada como uma colaboradora da empresa, realmente é muito fácil misturar todos os papéis. Esse nosso tema, né, dessa nossa conversa, de reflexões corporativas, liderança humanizada, traz muito isso, né, de como o papel dos líderes é complexo, porque envolve muita coisa. Então, exatamente para trazer esse tipo de experiência mesmo, muito legal. E até, Posso... claro, eu queria emendar numa pergunta aqui sobre em que momento na sua carreira nessa liderança você sentiu maior complexidade? Liderar a primeira pessoa, liderar uma equipe maior ou liderar pessoas que lideram outras equipes? Assim, em qual momento você sentiu um aprendizado que foi mais marcante? Boa pergunta. Eu diria que, né, a cada experiência e a cada pessoa, né, mais do que a situação em si, mas a cada pessoa é um aprendizado, né, e você poder entender o quanto que as necessidades mudam. Então, a forma como você gerencia uma pessoa não necessariamente... Então, não adianta falar do meu estilo de gestão, eu tenho que falar como que eu consigo me adaptar ao estilo de cada pessoa, né? O meu estilo de gestão tem que ser adaptável, tem que ser flexível. Se a gente está falando de empresas humanizadas, eu penso que a gente está falando muito disso, né? De como é que a gente consegue, de fato, olhar para as pessoas nas suas necessidades e nas suas especificidades, vou dizer assim, na sua singularidade, e adaptar a nossa abordagem a isso, né? A essa necessidade, a essa pessoa. Então, e talvez nesse sentido, quando você pergunta qual foi o maior desafio, o maior aprendizado, eu acho que o liderar líderes de outras pessoas, né, de equipes, é um pouco mais desafiador, porque você não está você fazendo, né, no dia a dia. Quando você está fazendo, de alguma forma, você está sentindo, certo ou errado, mas você está ali testando e experimentando. Quando você está numa posição de líder de líderes, você às vezes não tem a percepção de fato do dia a dia. Será que está fazendo tudo o que poderia? Será que de fato está dando todas as oportunidades, está dando os feedbacks? Então, a gente acaba ouvindo algumas coisas, acabam chegando até nós informações, e se orienta que o líder, né, que vai falar diretamente com a pessoa, mas você não tem esse dia a dia. Então, realmente, o poder, acho que esse aprendizado que não sou eu que estou fazendo, né, e eu poder deixar o outro, como é que você capacita o outro para fazer, e aí fazer não só, né, as atividades, mas a gestão das pessoas, realmente, eu diria que para mim, foi o principal aprendizado, né, de realmente poder, como orientar sem fazer, né, porque a gente, enfim, acho que a gente chega onde a gente está porque a gente fez bem, né, em algum momento. Então, e aí quando de repente você se vê no papel que, ok, agora não é mais você que vai fazer, essa mudança de pipeline, ela não é óbvia, né? Ela realmente é um processo de
de aprendizado, e para mim, eu diria que no aspecto de gestão de pessoas, isso para mim realmente foi o mais desafiador. Como o nosso dia a dia é entrevistar pessoas, né, Simone? E a gente entrevista muitos líderes, a gente percebe que quanto mais as pessoas são focadas em qualidade, né, em excelência, mais existe a dificuldade em delegar, que é justamente o que você está dizendo. Será que aquela pessoa está fazendo o que deveria, da forma que deveria, e mesmo que eu oriente? Então, é uma coisa boa a questão da excelência, é algo que normalmente, né, isso é bem visto, é muito bom, e traz essa dificuldade de delegar, porque a tendência é centralizar. Então, é um desafio, de fato, na liderança. É muito comum Fato, e assim que a gente fala sempre que a tua maior força é a tua maior sombra, né? Então, esse é a grande armadilha, né? Assim, você quer, ok, a excelência é a tua força, agora você quer ser tão excelente que você não consegue deixar o outro fazer, né? E confiar com que o outro vai fazer com o mesmo nível de entrega. Então, esse é um desafio contínuo. E ainda só para até trazendo de novo a tua carreira, né, essa trajetória, mais adiante na sua carreira, você passou a atuar também como conselheira. Tem alguma característica sua que você teve que ajustar para assumir esse papel? Eu não diria ajustar, mas eu diria que talvez reativar até um pouco desse papel de consultora, que é exatamente como ter esse olhar de fora, porque eu virei conselheira ainda de uma empresa do grupo, né? Então, onde eu atuo. Então, eu atuo no corporativo aqui do grupo e atuo como conselheira em uma das empresas que pertence. E que, então, eu estou envolvida em muitas das discussões do dia a dia, às vezes em relação à gestão de pessoas, participo de algumas apresentações, e aí, no papel de conselheira, eu tenho que, de novo, dar um passo atrás e garantir esse olhar neutro, né? De me permitir fazer as perguntas, ter o entendimento necessário para desempenhar este papel de conselheira e não mais de parte da equipe, vou dizer assim, né? Então, embora eu não faça parte da equipe de gestora do dia a dia, mas eu conheço as pessoas, acompanho muitos desses executivos, conheço muito das situações, dos desafios, então acho que é isso, exatamente como é que você exerce esse papel de novo do estar dentro e estar fora, né? Posso emendar aqui? A Simone compartilhou que ela acabou de terminar esse programa executivo em Wharton. Compartilha um pouco com a gente essa experiência, porque eu acho que às vezes eu venho de uma geração que tinha muita a vontade de fazer MBA. E eu vejo que o MBA foi sendo desconstruído nos últimos anos em relação à carreira, à liderança. Tem outras possibilidades, não só ir para fora do país, como às vezes fazer também no país. Mas aí também acho que os programas executivos também surgem depois para um outro período da carreira. Eu queria saber se esse seria o caso e e como te ajudou esse estudo em Wharton. Perfeito. Bom, obrigada pela pergunta e pela oportunidade de contar um pouco dessa experiência, porque é uma experiência realmente faz 10 dias que eu voltei, então é bem recente. E realmente foi muito interessante e em diversos aspectos, né? Primeiro, porque, claro, ele é um programa executivo, então ele tem um currículo que passa por questões, por temas de gestão, então passa por questões financeiras, de aquisições, fala né, de diversos processos, marketing, branding, enfim. Mas o que me surpreendeu nesse programa que eu fiz foi justamente que, junto com isso, quase que na mesma medida, tinha um foco muito grande no desenvolvimento dos aspectos de liderança. Então, ele foi o tempo todo apoiado por coaching individual, coaching em equipe, e vários temas trazidos nessa questão muito de autopercepção, de você se perceber e se desenvolver, né? Identificar os pontos de desenvolvimento. Por exemplo, um módulo que tivemos foi pensar o que é sucesso para você. E é um tema que, assim, que a gente vê muito, acho que hoje já está mais comum falar disso, mas está mais comum falar disso com jovens. Não é tão comum você falar disso com executivos, e a média de idade lá era na faixa de 50 anos, muitos CEOs, diretores executivos,
empreendedores, tinha realmente uma diversidade bastante grande. Então, para mim, foi realmente uma surpresa de ver esse tema sendo trazido com tanto enfoque para um grupo tão sênior, né? Eu diria que isso não vejo tão comum no mercado. E a receptividade que isso teve do grupo, né? Então, essa possibilidade de ver esses temas sendo trazidos e da oportunidade de compartilhar com pessoas de áreas, setores completamente diferentes, de áreas completamente diferentes. Então, a gente tinha médicos, nós tínhamos empreendedores da área de tecnologia, eu em RH, pessoas de finanças, CEO, então, realmente, uma variedade, uma diversidade em que deixa a troca muito rica, né? E a partir de temas não só técnicos de gestão, mas também desses temas mais pessoais, né? E além disso, a gente teve ainda o desafio de desenvolver um projeto social. Então, isso também foi bem interessante, a gente teve que montar todo um conceito, né, de montar um negócio que pudesse ser autossustentável, então que gerasse uma renda, não em termos de lucro, mas gerasse uma renda para se autossustentar e que gerasse um impacto social. E isso também foi uma experiência muito interessante. Foi um programa que foram 5 módulos à distância, e aí foi finalizado com 2 semanas presencial. Então, depois de 5 meses, né, a gente interagindo virtualmente, ter a oportunidade de encontrar as pessoas e de discutir, de avançar um pouco mais nas temáticas, foi realmente muito enriquecedor. Eu percebo, Simone, aí eu queria saber também a tua opinião, trabalhando com seleção de executivos, que pouquíssimas situações, quando a gente entende com o nosso cliente o que está buscando, né, que tipo de profissional está buscando, pouquíssimas situações é mencionado uma pós-graduação, um MBA, como algo que de fato faria uma diferença. É raro eu escutar isso. E uma coisa que eu acredito e coloco para as pessoas que normalmente têm a oportunidade, né, de dar uma mentoria e que vem pedir conselhos, etc., que o mais importante é essa vivência. Quando vai buscar, as pessoas, quando vocês vão buscar uma pós, uma especialização, um MBA, o que for, não pense que aquilo vai constar no seu currículo, e sim que tipo de vivência que você vai ter. Que isso, na verdade, vale muito mais do que, de fato, constar no currículo. E muito bacana tudo que você contou agora, que, em poucas palavras, já dá vontade de estar ali e viver tudo aquilo. Tudo isso que você citou. Mas você também tem essa percepção, ou um pouco diferente, de que as empresas não têm exigido uma extensão, enfim, acadêmica e tal? Não, acho que com certeza, né? Acho que a gente viveu um período em que a questão realmente do carimbar o currículo, né, era o mais importante. Então, colocar uma universidade de primeira linha no teu currículo e dizer que você fez o curso A, B ou C era o mais importante, né? Tanto que eu penso que hoje é mais importante os cursos até abertos e poder mostrar que você está buscando e se atualizando continuamente é muito mais importante do que ter um curso de longa duração, um MBA, uma pós-graduação, enfim. Claro que é importante, mas dentro dessa perspectiva que você está trazendo, né, Luísa, realmente, de o que isso te gerou de aprendizado, de reflexão, o que isso te agregou valor, porque muitas vezes, ok, são aulas interessantes, mas quando você vai para o dia a dia, você não consegue fazer essa conexão clara, né? E acho que esse realmente é o pulo do gato, né? Como é que isso está gerando valor para o seu dia a dia, né? Para a sua atuação efetivamente. Então, concordo plenamente que hoje o que mais vale são as vivências, são as experiências, né? Então, a possibilidade da pessoa ter vivido experiências diferentes, em posições diferentes, em áreas diferentes, cada vez está sendo mais valorizado. Eu até já me questionei da minha carreira, porque eu fiz minha carreira toda em RH, e ficar, será que eu estou acomodada em RH? Será que eu deveria buscar mudar de área eventualmente? Mas, e aí, enfim, aí vem acho que tem um pouco do meu estilo, do meu perfil, de poder refletir, fico refletindo o tempo inteiro, me questionando o tempo inteiro, né? Mas eu sou tão apaixonada pela área, né? Eu gosto tanto do que eu faço, que eu penso que aqui é onde vou estar dando o meu melhor, né? Ir para uma outra área, vou me esforçar muito para talvez contribuir menos. Então, e acho que é isso, a gente ter consciência do que faz sentido e não se preocupar só com o currículo. Para o currículo vai ser melhor se eu tiver uma experiência em outra área, mas eu não vou estar mais feliz.
né? E aí, para mim, enfim, tudo se trata de onde é que você está sendo feliz, né? Acho que esse é o nosso objetivo último na vida, né? Sermos felizes. É verdade. E na sua carreira, qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Tem um que te marcou, assim? Tem. Eu diria que teve um momento na minha carreira em que, de fato, estava, acho que numa encruzilhada, no sentido de eu estava me distanciando da minha família pelo nível de demanda que tinha no trabalho. Eu trabalhava como consultora, viajando muito, uma carga de trabalho bastante elevada, e me questionando, né, o que eu deveria fazer, não deveria fazer, será que me dedico à minha carreira e é isso, ou será que eu largo tudo e fico com a minha família? E estava realmente, acho, em conflito interno, né? Naquele momento. Por incrível que pareça, um diretor da consultoria que me disse, né, assim, você escolheu ter uma carreira, mas você também escolheu casar e ter filhos. Então, assim, dá uma oportunidade para os dois, né? Dá uma oportunidade para sua família, dá uma oportunidade para sua carreira, né? Assim, ver como é que você pode conciliar essas duas coisas. E para mim foi um ponto realmente que foi, eu diria que talvez o gatilho que me fez buscar outras oportunidades. Apareceu a oportunidade em Florianópolis e foi o que me fez mudar de São Paulo para Floripa, né? Assim, para buscar um pouco mais esse equilíbrio entre família e trabalho, porque eu realmente estava questionando se isso seria possível, né? Achar esse Uma ponto mudança de vida mesmo, né? Exatamente. Legal. E o pior conselho? Teve um conselho que não te ajudou, pelo contrário? Teve. Bom, sempre tem, né? Acho que a gente fala que o conselho, se fosse bom, não seria de graça, né? Tem filtro Mas, bem, né, Simone? nós teve, sim, eu tive uma gestora, foi a primeira gestora mulher, inclusive, que eu tive, e para mim foi a minha surpresa negativa, porque, poxa, eu fiquei tão feliz, né, que uma gestora mulher, que legal, a empresa está dando esse passo, mas, enfim, a gente teve, ela tinha um espírito mais de competição, e assim, o conselho era sempre assim, fica na sua, não aparece, que vai ser melhor para você, né, assim, e aí a gente vê que no ambiente corporativo e na vida como um todo, né? Não é uma questão de você fazer marketing pessoal, mas também se você não cuidar de você, ninguém mais vai cuidar, né? É sua responsabilidade, é um pouco do protagonismo, né? Assim, como é que você assume o papel e ocupa os espaços, né? E aí, assim, com o tempo, talvez de uma forma até mais dolorosa, eu diria, mas enfim, eu fui aprendendo que ficar calada também é se posicionar, né? Então, isso acaba tendo que assumir a responsabilidade de não ter falado, de não ter questionado, de não ter se posicionado em alguns momentos. Então, realmente, eu penso que esse, para mim, foi, acho, um conselho que foi bem um conselho, era mais, assim, talvez uma fala, vou dizer assim, uma orientação, mas que aprendi com o tempo que realmente a gente tem que se posicionar, porque é isso, né? Na hora que você não se posiciona, você se omite, é um posicionamento, e aí você tem que assumir também que você, não, quem cala consente, né? Então, tem que assumir a responsabilidade por consentir. O que hoje em dia a gente tem falado muito como speak up, né? Acho que essa palavra em inglês também diz muito, né? O trazer a sua voz, assim, e trazer a sua própria agenda, né? Lembrar disso. Acho que esse é outro Exatamente. que anotando também, concordo, acho muito importante. Quando eu somo essas duas respostas desse caminho que a Lu fez sobre melhor conselho, pior conselho, eu vou deixar aqui uma nota, assim, eu não faria essa pergunta para um homem. Logo, é algo que a gente vai tratar como diversidade, eu entendo assim no sentido, porque eu vou perguntar assim, você já começou compartilhando com a gente, seus filhos hoje estão crescidos, e você compartilhou que foi para você um momento no meio há um tempo atrás, foi uma dor em relação do equilíbrio entre família e carreira. E por que eu falei que eu não faria essa pergunta ao homem? Porque para o homem a gente acaba não vinculando tanta questão de maternidade ou paternidade como empecilho para a sua carreira. Sim. E eu sou muito entusiasta de bons exemplos para a gente olhar para as mulheres, que não é um caminho do ou, né? É um caminho do e com aprendizados. Dito tudo isso, né, para fazer esse disclaimer, porque com esse cuidado, eu queria entender como que é hoje, você falou dos seus filhos já estarem independentes,
Como que a gente pode olhar para essas pessoas, essas mulheres no começo de carreira, pensando nessa maternidade, e a gente pensa muito no presente, né, no filho pequeno, e que aquilo vai durar para sempre. Eu queria entender um pouco desse aprendizado ao longo do crescimento dos filhos e olhando para a própria carreira, na pessoa que você é, na profissional que você é. E isso, só de parênteses, isso você falando para duas pessoas aqui que têm filhos pequenos, tá? Larissa e eu, a gente tem filhos pequenos, somos Exatamente. empreendedoras, trabalhamos bastante. Então, Tá para a no gente meio é da muito bom dor, também, né? verdade, Então, a gente trocar um está, pouco de assim, tirando uma experiência. casquinha dessa série especial, basicamente, com essa pergunta. Estou aqui tirando proveito dela, Simone. Não, legal. Obrigada pela pergunta, Larissa, porque eu acredito que justamente acho que esse é o grande, é um dos grandes dilemas das mulheres, né? E a gente, por mais que hoje em dia é mais comum mulheres trabalhando do que mulheres não trabalhando, mas ainda a gente se vê em conflito o tempo todo, né? Entre esse equilíbrio e o foco onde que eu coloco a atenção. Eu estava hoje, inclusive, conversando com uma pessoa da minha equipe, que tem um filho pequeno, na faixa de 7, 8 anos, e ela estava falando do quanto que, falava assim, poxa, tanta coisa que ele está vivendo, e eu estou sentindo que eu estou perdendo, né? Então é isso, acho que a gente se vê em conflito o tempo todo, e a gente estava exatamente conversando disso, de como achar esse equilíbrio. E eu diria que, para mim, o que foi muito importante foi me dar conta, assim, acho, um pouco do que eu falei, do quanto que é importante você ir fazendo autorreflexão e se autoconhecendo ao longo do tempo, né? Conforme também as coisas vão passando. Mas, então, primeiro, para mim foi importante me dar conta de que eu, em casa, eu seria um problema, né? Então, eu ia mais gerar conflito do que resolver, porque eu não, assim, não me encaixo em casa, né? Então, acho que começa daí. Eu lembro quando meu filho mais novo nasceu, eu cheguei a questionar, falei pro meu marido, falei, acho que talvez agora estou com os dois pequenos, talvez seja o momento de dedicar um pouco, porque eu estava viajando muito, enfim, falei, pelo amor de Deus, né? Trabalha, se precisar mudar de emprego, enfim, mas assim, trabalha, não fique em casa, porque isso vai deixar todo mundo nervoso aqui, né? Então, acho que poder ter me dado conta disso já resolveu um dos problemas. Mas eu acho, e o segundo ponto, eu acho que na medida em que a gente se dá conta de que mais importante do que a quantidade é a qualidade. Eu sei que é fácil falar isso, né, é um lema comum, mas assim, como é que você, e é um pouco da conversa que eu estava tendo hoje, assim, como é que você inclui na sua agenda esses momentos de qualidade, você garantir esses momentos de qualidade, né? Porque eu acho que hoje em dia, e com a questão do home office, isso piorou ainda mais, o quanto que misturou, né, a vida profissional com a vida pessoal, essas duas dimensões elas estão totalmente misturadas, a gente perde noção do horário, do tempo, e quando vê são, né, 9 horas da noite, você está sentada ainda nos e-mails, no trabalho, nos projetos, então, de poder realmente incluir na sua agenda esses momentos, não, alguns momentos, né, de dedicação aos seus filhos, para que seja aquele momento assim, que você fechou o computador, deixou o celular lá no outro cômodo, e assim, esqueceu, acabou, estou indisponível, que você está totalmente disponível aos seus filhos, né? Então, acho de poder criar esses momentos de qualidade, de garantir que nos finais de semana você vai ter, tem exceções, mas a regra tem que ser, você tem esses momentos dedicados que realmente são momentos de qualidade. Porque assim, os teus filhos não vão lembrar quando eles estiverem mais velhos, e posso dizer, tem um de 24, um de 19, então, né, posso aqui dizer do que eles me contam, né, que eles não vão lembrar se você fazia o almoço ou você não fazia o almoço, mas eles vão lembrar se você sentava para almoçar com eles em alguns momentos, em alguns dias, e conversava e contava história ou o que for. Né? Eles vão lembrar dos momentos em que você fechava tudo, parava, vamos jogar um jogo, vamos criar alguma coisa, ou que você assistia a um programa que era especial para eles. Então, é disso que eles lembram, né? São desses momentos que você se dedica. Não é porque você está lavando a roupa deles, não é porque você está cozinhando, não é porque você arrumou, deixou de arrumar a cama deles. Né? Então, eu acho que é a gente se dando conta disso, de fato, que nos ajuda um pouco a acalmar o coração mesmo, né? Assim, porque o conflito, ele permeia toda a história, né? Então, quando são pequenos, é porque são pequenos, eles exigem bastante atenção. Quando eles crescem, são adolescentes, e adolescente também precisa de atenção. Eles não querem, né? Não reconhecem, mas é o momento que eles mais precisam de atenção, porque já começa a ter muita influência dos amigos, você tem que estar aqui um pouco monitorando, né? E trazendo a sua visão.
E mesmo agora, né, assim, os meus filhos estão crescidos, o mais velho casou, agora faz 3 meses, então é uma outra fase, mas assim, a esposa dele, final de semana, escorregou, machucou o joelho, e a gente passa a ficar preocupado. E aí fez a ressonância, não fez, como é que tá? Precisa de alguma indicação de médico, precisa de alguma ajuda, então assim, são outras... É para sempre, né, Simone? Exato, é eterno. É eterno, né? E às vezes eu rio com a minha mãe, assim, né? Falo assim, você vai viajar, me avisa quando você chegar, avisa se chegou bem, tá tudo bem, né? Então, assim, onde é que você tá agora? Ela me mandou hoje, onde que você tá hoje? Porque eu tava no Rio na segunda, né? Voltei. Então, enfim, ela vai monitorando. Minha mãe mora em São Paulo, eu moro em Floripa, trabalho no Rio, então estava no México há um mês atrás, nos Estados Unidos, que fui terminar o curso. Então, ela vai um pouco, né, tentando acompanhar do jeito que é possível, mas é isso, né? Tô assim, já passei da idade da mãe cuidando ali, né, fazendo lanchinho para ir para a escola, mas tá cuidando. Então me vejo nesse mesmo papel, de formas diferentes, é claro, as demandas são outras, mas acho que é isso, assim, como é que a gente abre esses momentos de qualidade, de interação, de poder se dedicar, e a gente eu faço parte de um comitê de felicidade corporativa, né? E hoje de manhã nós tivemos logo cedo uma reunião e falamos um pouco disso, porque a gente está com uma pessoa que acabou de ter bebê, outra está grávida, outros com filhos pequenos também, e estávamos falando disso, o quanto que a gente também precisa ser um pouco mais generosa conosco mesmo, né? O quanto que a gente se cobra muito, a gente se penaliza muito, fica com o chicote, né? Nos penalizando, então a gente ser generosa, que a gente está fazendo o melhor possível, né? A gente tem uma crença na programação neurolinguística que diz assim que cada um faz o melhor que pode com os recursos que tem disponíveis, né? Então, eu acho que a gente acreditar nisso, que a gente está fazendo o melhor que a gente pode, né? E nada melhor para os nossos filhos do que eles verem a mãe feliz, a mãe realizada, a mãe tendo sucesso, né? Eu acho que é isso, né? Esse é o melhor legado que a gente pode deixar para os nossos filhos, né? Muito pior seria a gente ficar em casa frustrada, né, triste, não realizada, e isso foi algo que a minha mãe me ensinou muito. Minha mãe, quando casou, ela precisou, pelo momento, né, 58 anos atrás, ela precisou parar de trabalhar, porque ela era enfermeira, e uma mulher casada, como é que uma mulher casada vai dar plantão de madrugada, né? Não pode. Então, e ela se viu em algum momento, né, com 3 filhos, marido, e aí meu pai sofreu um acidente, e ela chorava, assim, falou assim, se teu pai faltar, eu não sei o que eu faço com 3 filhos, e aí? Né, o que vai ser de mim? E aí, assim, o tempo inteiro, ela foi me ensinando o quanto que, assim, eu precisava ter a minha independência, eu precisava, independentemente de ser casada ou não ser casada, mas, assim, ter a sua independência, ter a sua carreira, ter a sua vida, e o quanto que é isso, o maior legado que você pode deixar é a sua felicidade, a sua realização. Muito bom, mais um ponto anotado aqui. Eu destacaria aqui essa questão do olhar de qualidade mesmo, muito importante, acalma o coração mesmo dessas mães aqui dos filhos pequenos que estão na... A empresa tem um papel muito importante nisso, né? Sobre esse tempo de qualidade. Porque o que eu percebo muito nas mães é que trabalham para empresas que essas mães elas têm que estar disponíveis para o trabalho, principalmente no horário comercial. Então, dentro do horário comercial, não tem essa possibilidade de estar com o filho, de levar, às vezes, numa aula de judô, ou na aula de balé, ou, enfim, que às vezes é no meio da tarde, no meio da manhã. Então, Simone, você acredita que, de alguma forma, isso não é da noite para o dia, mas até com pandemia que a gente viveu, etc., de fato, será que as empresas estão conseguindo pensar numa flexibilidade de horário que às vezes no meio da tarde está com o filho em alguma outra, né, desligou o celular rapidamente ali para estar com o filho em uma situação específica, mas que vai trabalhar depois que esse filho dormir. 8 horas da noite o filho dormiu e vai conseguir trabalhar. Você vê esse movimento como algo possível? Eu diria que para algumas funções, sim. Não é para todas as funções, eu acho que a gente tem que ter um lado realista, né? Tem funções que funcionam no horário comercial e que você não tem muita opção. Mas eu acho que a boa notícia é que isso já está na pauta das empresas, né? Assim, então, as empresas já estão falando sobre isso, estão discutindo isso e buscando alternativas, né? Quando a gente fala de cidades grandes,
muitas vezes quando você fala do tempo de locomoção, entre ir, voltar, levar, você acaba perdendo muitas vezes um período inteiro, então não é tão simples. Mas eu vejo que isso é algo que está muito presente na agenda de discussão das empresas. E como eu digo, assim, por exemplo, se eu vou falar de uma recepcionista, a recepcionista só vai fazer sentido dentro de um horário comercial que ela tem que estar lá disponível, né? Talvez para algumas outras funções, se for uma função mais gerencial, aí realmente o que importa é que no final do dia o trabalho está feito, o projeto está realizado. Então essa flexibilidade ela é mais possível, né? Então dependendo também do tipo de atividade e do ponto em que a pessoa está na carreira e na hierarquia, isso é mais ou menos flexível, né? Mais ou menos possível. Mas acho que a boa notícia é essa, as empresas estão trazendo isso, estão cada vez mais olhando para essas questões, o quanto que isso é importante para as mães. E aí, de novo, acho que assim, talvez acho que um ponto de reflexão é que também você não precisa levar todas as semanas, né? Mas se você, uma vez por mês, conseguir abrir este momento, né? E fazer desse dia um dia especial, né? Assim, então, neste dia, uma coisa que eu fazia às vezes com o meu filho, né? Eu combinava, meu filho mais novo, ele sempre gostou muito de comida japonesa, desde pequenininho. E tinha perto da escola, que ficava perto da minha empresa, tinha um restaurante japonês. Então, eu combinava com ele de vez em quando, isso assim, uma vez, nem uma vez por mês, uma vez até às vezes cada 2 meses, eu combinava. Eu ia buscar ele na escola, na hora do almoço, e a gente ia almoçar junto naquele restaurante japonês. Então, e era um momento, assim. Então, a gente ia, eu buscava ele, a gente almoçava junto, fazia aquela farra, comprava um doce depois na saída, enfim, e deixava ele em casa depois para o resto da tarde, para ele fazer as atividades dele e eu voltava para o trabalho. Mas, então, assim, sem impactar muito a minha agenda, eu consegui abrir esse momento, né, de estar lá com ele e era um acontecimento, e que ele lembra até hoje. Então, assim, daí ele passa, até hoje ele sabe onde ficava aquele restaurante japonês que a gente ia, né? Imagina, isso faz mais de 10 anos. Então, é isso, né? Como é que você cria, por isso que eu falei um pouco do antes de qualidade, assim, faça um evento daquele momento, né? Assim, então, isso faz com que marque mais, que seja alguma coisa especial, né? Indo por esse caminho, a gente está caminhando aqui um pouco para o final da nossa conversa, nesses últimos 2 anos que o ambiente corporativo foi completamente impactado, né, e alterado, pensando na questão na parte de reflexões corporativas, quais aprendizados que você olha que essa questão, que momento que a gente está nas organizações? Obviamente você, no seu dia a dia, tem o olhar sobre as pessoas, que é a inteligência da empresa também, mas como o negócio está impactado de maneira geral? Eu diria que a gente passou a gente quebrou um tabu, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, assim. Antes, a gente tinha o tabu de falar de humanização nas empresas, de falar de cuidar das pessoas, saúde mental. Então, o quê? Mas está dizendo que tem pessoas loucas aqui na minha empresa, né? Trazer psicólogas para falar com os nossos colaboradores, falar de felicidade corporativa, eram tabus, né? E quando veio a pandemia, a gente pôde e teve que começar a falar dessas temáticas e com muita naturalidade. Isso rapidamente se tornou o novo normal, né? Se tornou o novo comum, eu vou dizer assim. Então, hoje todo mundo fala de saúde mental, né, no ambiente corporativo, todo mundo fala de felicidade no ambiente corporativo, todo mundo fala de diversidade, de olhar para as pessoas, vamos olhar as necessidades das pessoas, essa questão que a Luísa trouxe, já que temos que flexibilizar mais os horários para incluir as mães. Então, isso tomou uma outra proporção, né? Então, acho que havia movimentos que vinham se iniciando, mas acelerou muito essas temáticas dentro do ambiente corporativo. E isso passou a ser a agenda comum. Hoje, você fala com grandes empresas, todas estão falando mais ou menos das mesmas coisas, todas estão com práticas indo mais ou menos nessa mesma linha, né? Então, eu penso que esse foi o grande ponto, o grande ganho. Agora, o grande desafio é porque, ao mesmo tempo que a gente inseriu essa pauta, a gente também viveu e vive ainda, né, muitos impactos econômicos nas empresas em função da pandemia. Então, para mim, o grande ponto é como é que esse paradoxo agora vai ser conduzido daqui para frente, né? Como é que a gente vai retomar o foco dos resultados, no financeiro, na produção, na efetividade, mantendo esse foco que veio mais forte nesse aspecto mais humano, né, nessa humanização do ambiente.
Então, para mim, aqui é o desafio, porque ali ele fez muito sentido naquele começo, na pandemia, no auge, né, quando a gente estava com os problemas, mas a tendência é que isso vá perdendo espaço. Então, para mim, o grande desafio agora é como é que a gente mantém essa agenda em alta aqui, né, ao mesmo tempo em que a gente, sim, está discutindo o resultado, está discutindo o futuro do negócio, está discutindo produtividade e efetividade, né? Para mim, eles estão completamente conectados, e quanto mais saudáveis e felizes as pessoas, mais elas vão estar engajadas e melhores resultados vamos ter. Mas isso não é tão óbvio, a gente não consegue ainda, talvez, não é que a gente não consegue, mas a gente não traz tão à tona os resultados que tem de pesquisas já existentes que mostram essa correlação, né? Isso ainda não está tão amplamente divulgado. Então, acho que esse é o grande ponto para mim, porque eu vejo que teve um boom ali em 2020, e eu vejo nos últimos meses isso já começa a diminuir, já começa a sair um pouco de cena, e a minha preocupação é exatamente como é que a gente mantém isso realmente na agenda das organizações. E, Simone, antes da gente terminar, eu tenho uma curiosidade. Queria perguntar a você, como gestora, tem alguma estratégia específica que costuma se repetir quando você escolhe uma pessoa para compor o seu time? Olha, eu diria que, não sei se é uma estratégia, né? Mas, assim, é muito mais... Para mim, é muito importante eu sentir a abertura, a autenticidade da pessoa, né? Assim, se eu sinto uma pessoa muito... O discurso pronto, né? Aquela pessoa... A gente vê em entrevista, né? Acho que você conhece bem o perfil, o estilo, né? Tem pessoas que vêm treinadas para entrevista e que te responde o que você quer ouvir, né? E aí, para mim, assim... Não, será que essa é a pessoa, de fato, né? Assim, então, para mim, sentir essa autenticidade, sentir essa interação, sentir que a pessoa vai se colocar e se abrir, né? Porque eu penso que é um pouco do que a gente estava falando até agora, o dinamismo que as coisas estão, né? O quanto que não dá mais, assim, você não pode se confortar com as competências que você traz, né? Com aquilo que você realizou no passado, com aquilo que você já aprendeu. A gente tem que estar aprendendo no dia a dia, se reinventando a cada dia, né? Assim, a gente está falando do papel de mãe, é isso, a gente se reinventar a cada dia e poder achar qual é a solução. No papel na empresa como executiva, o tempo todo, a gente tem que estar se reinventando, são novos desafios que vão surgindo, né? Surgiu uma pandemia no meio do nada, né? A gente estava com... a gente tinha dia 1º de abril, a gente tinha programado um encontro de líderes com 150 líderes de todo o país aqui no Brasil, que a gente vai fazer presencial, tudo planejado, passagens compradas, tudo certo. Dia 15 de março, saímos em home office, falando, em 15 dias vamos voltar, que a gente vai reprogramar para daqui a um mês o encontro. E, de repente, né, nunca mais voltamos, né? Assim, voltamos de forma voluntária, enfim, mas não, aquele modelo já não funciona mais. Então, a gente teve que se reinventar enquanto área, enquanto atividade, enquanto tudo, né? Assim, enquanto negócio, né? De poder renegociar com os clientes e como é que faz. Os clientes, temos muitos clientes industriais que diminuiu a produção, diminui a demanda por energia. E aí, como é que se negocia essa relação, né? Então, realmente, não adianta a gente confiar naquilo que a gente traz. Então, para mim, numa entrevista, né, de um novo colaborador mesmo para a equipe, é quanto que a pessoa está aberta a continuar aprendendo, a continuar se reinventando no dia a dia. E, portanto, quanto mais espontânea, quanto mais aberta ela for, melhor. Quanto mais fechadinha, talvez ela não vai estar aberta a receber os feedbacks e continuar aprendendo. Esse é muito bom, essa pergunta no final que você trouxe, porque a sua resposta, Simone, acho que é o tempo também de construção de equipe. Quanto mais pessoas você vai aprendendo a escolher ou gerir algumas escolhas erradas que a gente faz e que depende de não conseguir fazer essas leituras, o tempo também com a devida observação é um caminho para poder fazer essa leitura, né? É muito sensível, essa leitura é muito importante, eu concordo com ela, sim. Verdade. Legal. Às vezes, ao contrário, no começo da carreira, a gente acha que legal, as respostas estão certas, a pessoa tá falando o que precisa, né? E não é o caminho. A autenticidade é um ponto muito importante, muito, muito legal você lembrar. Muitas vezes eu vejo os líderes estão mais preocupados com o
tipo da faculdade que a pessoa fez, ou a empresa, porque está vindo de uma grande empresa, ou está vindo, se está vindo da empresa X, então é bom. Não é bem assim, né? Porque tem que ver qual vai ser o melhor fit para a sua equipe, para você, para o teu estilo de gestão, para aquela organização. Então, a gente tem que... e por isso que, para mim, enfim, para mim o mais importante é isso, porque como RH, eu penso que a gente tem que estar se reinventando o tempo inteiro, porque as pessoas vão mudando, são diferentes, cada geração que chega com demandas diferentes. Então, se a gente vier com a resposta certa, com o manualzinho das 10 soluções práticas, né, para implementar, não vai funcionar um mês, daqui 2 meses já está desatualizado, né? Então, como é que a gente Não vai sustentar. Não vai sustentar. A gente tem algumas técnicas e perguntas fora do comum, que normalmente o candidato não espera ter uma entrevista, são algumas perguntas diferentes, justamente para quebrar qualquer tipo de discurso pré-planejado. Justamente para buscar essa autenticidade. Exatamente. Eu senti, né? Senti o pulso, né? Bom, Lu, passou rápido, hein? Passou bastante rápido. Eu gostei muito da nossa conversa aí com a Simone, trouxe bastante vivência, tanto pessoal como profissional. Aprendi bastante. Muito bom. Bom, obrigada. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui compartilhando. Ver que eu gosto de falar, né? Falar das experiências, poder compartilhar um pouco, enfim, da vivência, eu acho que é sempre uma boa oportunidade, né? Se a gente puder, com isso, contribuir com uma dica, com, né, uma inspiração para alguém, acho que já ganho o dia, né? Então... Falando em dicas, Simone, você gostaria de deixar alguma recomendação de livro, música, filme, alguma coisa que te marcou, te inspirou e que você acha que seja interessante? Olha, tem 2 livros que, enfim, para mim, acho que são bem diferentes entre si, mas acho que são 2 livros que me interessaram muito, né? Um deles, por um lado mais pessoal, que é o Anjo e o Líder, do Nicolai Cursino, porque exatamente ele traz essa perspectiva do equilíbrio, né? Do quanto é importante esse equilíbrio na vida e esse olhar da espiritualidade, né? Da gente poder realmente estar buscando, e para mim, penso que essa, enfim, é um desafio constante e é algo que fez muito sentido, ecoou muito em mim. E o outro livro é o Garra, da Angela Duckworth, que justamente ela fala da garra para perseverar, e o que significa de fato. A garra virou um pouco uma palavra comum, depois, não, eu tenho garra, né, vou lá, mas o que de fato isso significa, e a gente poder entender o quanto que isso é o que diferencia, né, o espetacular do mediano, né, é realmente bastante interessante. Esse é todo um livro científico baseado em pesquisas, então realmente para mim foi muito interessante de entender e ajudar até a compreender um pouco as equipes, as pessoas, e entender o que faz a diferença entre o excelente e o bom, né? E queria deixar uma última frase que eu ouvi da Monja Cohen, numa palestra que ela fez para a gente na Engie, que ela disse que mais importante do que ser um equilibrado é ser um equilibrista. Porque o equilibrado dá uma sensação é estático, né? Você está equilibrado, está estático. E o equilibrista, justamente, é o quanto você vai se equilibrando ao longo da caminhada, né? Porque a caminhada, ela não é retilínea, né? Ela não é constante. Então, eu penso que essa frase também tem me inspirado a cada dia de lembrar, ok, muito boa, vamos nos reequilibrando a cada momento, né? Já imaginei aqui a chamada desse thumbnail, que é como a gente chama essa capinha aí, com essa frase, Simone. Ficou ótima. E é verdade, acho que a competência de flexibilidade, né, é muito importante nos dias atuais. Sempre foi, mas agora mais do que nunca. Exato, como é que a gente se adapta a cada momento, né? Muito bom. Obrigada novamente. Obrigada a vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Se as pessoas quiserem te encontrar, acho que tem seu LinkedIn, está super atualizado, né? Sim, meu LinkedIn está super atualizado, pode mandar mensagem. Eu, às vezes demora um pouquinho para dar conta de entrar, responder, mas podem me conectar pelo LinkedIn, com certeza. Muito bem, então, muito bom. Bom, pessoal, ficam por aqui, então, e aguardem mais episódios pela frente. Obrigada, Simone e Lu. Obrigada, Simone. Obrigada, Lari.
Obrigada a vocês. Até logo. É.